Jump Gold Selection Senseiya Anime Special, a enciclopédia do anime. Olá pessoal, a pedido dos poucos, mas preciosos amigos que acompanham as postagens deste canal, resolvi postar resenhas das numerosas publicações oficiais de Senseiya que eu verti do idioma japonês ao longo dos últimos 13 anos. Como se trata da exposição da origem e do conteúdo de livros, livretos, panfletos e opúsculos, optei por basear os vídeos na análise de ilustrações que os editores Naruhiko Suzuki e Takanaka Shimotsuki produziram para o livro Hikari, uma explanação sobre os esboços compilados no artbook. O tema deste vídeo é o primeiro volume da trilogia Jump Gold Selection Senseiya Anime Special, os livros mais importantes de todas as publicações com foco no anime. No final de 1987, a Shueisha, editora da Shounen Jump, a antologia que publicava os mangás mais vendidos do Japão, a exemplo de Senseiya, Hokuto no Ken, Captain Tsubasa e Dragon Ball, deu início ao planejamento dos livros ilustrados do anime de Senseiya. Originalmente, a única obra da Jump contemplada com esses MOOCs, contração de Magazine e Books, foi Dr. Slump e Arari-chan, que teve seus filmes retratados em edições especiais. No entanto, o sucesso paroxístico de Senseiya durante a veiculação da Batalha das 12 Casas, entre o segundo semestre de 1987 e o final do primeiro semestre de 88, ensejou o lançamento do primeiro MOOC centrado numa série televisiva, o Jump Gold Selection Senseiya Anime Special. Idealizada pelo famoso Kazuhiko Torishima, o lendário editor de Dr. Slump e Dragon Ball, a trilogia foi lançada para combater a pirataria e o gigantesco mercado interno de fanzines, que tirava vantagem da beleza dos personagens delineados pelos mestres Araki e Himeno para vender títulos yaoi baseados na obra, produções com tiragens de dezenas de milhares de exemplares. Capitaneada por figurões como Toshimasa Takahashi, aclamado como o pai do semanário, e Kensuke Itou, a compilação foi levada a cabo por jovens como Takanaka Shimotsuki e Tetsuo Daitoko, que se tornaria produtor de vários animes de sucesso, como Bastard, Video Girl Ai, Jojo no Kimyo na Bouken e Hunter x Hunter. Contrariando o senso comum, Tetsuo Daitoko acreditava que a escassez de materiais originais do anime aguçava o interesse dos fãs por imagens, informações e fichas dos personagens das obras de sua predileção, sentimento esse que fomentava a produção delituosa de fanzines, paródias e compilações com imagens pirateadas da confecção dos animes. Dessa forma, Daitoko tinha a convicção de que o lançamento de livros oficiais com esses dados não apenas renderia dividendos aos legítimos proprietários dos títulos, mas também coibiria a pirataria. Focando os 25 primeiros episódios do anime, a compilação foi dividida em 14 seções, e não pôde contar com a confecção de imagens exclusivas do mestre Shingo Araki, que se dedicava integralmente à direção de animação do filme A Lenda dos Jovens Carmesins, popularmente conhecido como A Batalha de Abel. Em virtude da devoção da dupla Araki e Himeno ao filme do Sr. Yamauchi, que estrearia 10 dias após a data do lançamento da publicação, a confecção das imagens-chave exclusivas do livro foi confiada ao jovem diretor Masahiro Naoi, um profissional tão talentoso que voltaria a ser escolhido para substituir o mestre Shingo Araki na direção de animação do quarto filme da série. Para que possamos compreender a importância de Naoi no seriado dos Cavaleiros, é necessário fazer uma rápida digressão sobre as funções dos diretores de animação e a trajetória desse herói anônimo do gênero shounen. Quando se fala da versão animada de Senseiya, os primeiros nomes que nos vêm à cabeça são Shingo Araki e Michi Himeno. E isso é mais do que natural, é justo. Afinal, eles são os artífices magistrais do design de todos os personagens que dão as caras no anime, e também estão por trás dos episódios com a estética mais arrojada de todo o seriado. Embora a maior parte dos profissionais da indústria da animação japonesa trate o ofício como um apaixonante, mas necessário emprego remunerado, é sabido que o mestre Shingo Araki foi um artista obcecado que viveu para desenhar. Egresso das antologias de Gekigas do final da década de 50,
Ele devotou mais de meio século de sua vida ao aperfeiçoamento da arte da animação, fascinando diferentes gerações de japoneses e fazendo seu nome ecoar por todo o mundo. E o mesmo se aplica à sua pupila. Ainda que a palavra genialidade seja usada hoje com uma banalidade temerária, não existe termo mais apropriado para definir a trajetória profissional da senhora Michi Himeno. Convencionalmente, os animadores debutavam no tracejado e passavam pelas imagens intermediárias até chegar à confecção de imagens-chave. No entanto, a beleza e a acuidade do traço da senhora Himeno encantou o mestre Shingo Araki já no ato de sua admissão no estúdio Araki Pro, e ela não apenas passou a desenhar as imagens-chave de UFO Robot Grandizer em parceria com o mestre Araki, mas também a participar do design dos personagens da série, começando pelos coadjuvantes e logo se imiscuindo no character design dos personagens principais. O fator mais extraordinário desse debut meteórico é a idade da animadora à época. Em 1975, quando se filiou ao Araki Pro, ela tinha apenas 19 anos. Um prodígio que aparece de décadas em décadas, a mestra Michi Himeno logo passou a assinar o character design de praticamente todas as produções em dupla com o mestre Shingo Araki, adornando as linhas charmosas e pujantes do preceptor com seu traço cândido e estilístico, uma combinação irresistível. A simbiose da dupla era tão grande que eles desenharam em conjunto praticamente todas as imagens-chave de diversas produções, um artifício que agilizava a produção de capítulos ao eliminar a etapa da direção de animação, o procedimento de uniformização da aparência dos desenhos. Foi graças a esse expediente que eles foram capazes de confeccionar as imagens-chave dos 3 primeiros filmes de Saint Seiya em tempo recorde, e também de realizar a façanha de produzir a animação dos 41 episódios de A Rosa de Versalhes, finalizando um capítulo por semana. Contudo, dada a perspectiva de longa duração e devido ao trabalho interminável nas fichas de criação e à dificuldade intrínseca de delinear homens de longas cabeleiras indumentados com armaduras complexas e impactantes, era fisicamente impossível recorrer a essa dinâmica na série semanal de Saint Seiya. Dessa forma, a Toei Douga instituiu o sistema de um diretor de animação por episódio, distribuindo 114 capítulos entre forças-tarefa compostas por 17 supervisores distintos. Batizado de Sakuga Kantoku na indústria da animação nipônica, o diretor de animação tem a função de assegurar que os animadores confeccionem as imagens de acordo com as demandas do storyboard e das fichas de criação dos personagens, alcunhadas de Character Setei. Considerando que cabe a este profissional coordenar, supervisionar, inspecionar e, com frequência, retificar pessoalmente as imagens-chave a fim de padronizar a imagem final dos capítulos, trata-se, indefectivelmente, de um proficiente desenhista de imagens-chave. Já que a animação em si é produzida pelos profissionais a cargo das imagens-chave, o termo supervisor de animação seria mais apropriado para designar esses animadores, que acabam recebendo crédito pela beleza e fluidez das animações, mas também são desancados por todas as imperfeições visuais das cenas. Embora haja diretores de animação que se engajam pessoalmente nas imagens-chave dos episódios sob sua responsabilidade, a exemplo de Michi Himeno, de Eisaki Inoue, de Nobuyoshi Sasakado, que costumava se encarregar de todas as imagens-chave dos episódios que lhe eram confiados, e, infelizmente, de Shizuo Kawai, dono de um traço absolutamente incoadunável com o estilo do mestre Shingo Araki e também com o de Masami Suda, o designer de Hokuto no Ken, os diretores de animação geralmente supervisionavam os desenhos de 2 ou 3 animadores de imagens-chave, abstendo-se de participar ativamente da confecção de imagens. É nessa segunda categoria que se encaixa o infatigável Mitsuo Shindo, famoso entre os admiradores de Saint Seiya e Dragon Ball, e também o diretor Masahiro Naoi, autor de praticamente todas as imagens exclusivas do primeiro volume do Anime Special. Ingressando no ofício de animador em 1984, Naoi integrou a coalizão de desenhistas de imagens-chave do filme de Hokuto no Ken, sendo catapultado diretamente para a direção de animação de episódios do seriado semanal da Distopia Marcial.
eternizando seu nome em episódios cruciais dos antológicos duelos de Kenshiro e Salter, o Santo Imperador. Além disso, ele mostrou todo o seu talento como animador na confecção das imagens-chave da primeira abertura da comédia policial City Hunter, uma produção venerada por uma enorme legião de fãs no Japão. Vamos dar uma olhada nos trechos dos trabalhos mais memoráveis do diretor antes de ingressar em Saint Seiya. Com o fim da primeira série de Hokuto, Naoi foi prospectado pela produção de Saint Seiya, migrando para o seriado dos Cavaleiros junto com Yasuharu Suzuki, Osamu Ishikawa, Minoru Tanaka e Noriyoshi Yamazaki, os 4 animadores que ele dirigiu ao longo de sua participação nos 8 episódios da epopeia marcial do herdeiro do Hokuto Shinken. Sob a supervisão de sua antiga equipe e dos animadores Hitoshi Inaba, Naoto Ochiai, Hiroyuki Yokota, Tomohiro Koyama e Shigeharu Suzuki, Naoi assinou a direção de animação de 17 capítulos de Saint Seiya, trazendo ao mundo alguns dos episódios mais adorados pelos fãs, como o episódio 15, o 56, o 72, o 86 e o 96. Por sua competência em oferir imagens compatíveis com o character design dos mestres Araki e Himeno, e por atuar exclusivamente na supervisão dos desenhistas de imagens-chave, ele foi destacado para substituir a dupla, que se devotava totalmente à finalização do terceiro filme na confecção das células exclusivas do primeiro volume da Jump Gold Selection. Concebendo as ilustrações em concomitância com a direção de animação de 4 episódios e com sua participação na congregação de animadores do longa-metragem, Naoi realizou um trabalho primoroso, merecendo a confiança da Toei Douga para voltar a substituir o Senhor Araki na direção de animação do 4º filme da série. Agora, vamos assistir a um clipe com fragmentos dos magníficos episódios assinados pelo diretor em Saint Seiya. Esmeralda! Me dê sua mão. Não! Sim, para bloquear o escudo da Medusa. Mas por quê? Eu entendo. Vou deixá-la por sua conta. Meteoro de Pégaso! Isso é um meteoro? Não posso me mexer. A mesma coisa está acontecendo outra vez. Eu não posso fazer nada. Me sinto feito uma lebre perante uma serpente. O seu ar frio mal pode congelar a minha pele. Você ainda não aprendeu?
Não quero continuar lutando, porque o jogo terminou com a minha vitória. Eu não quero machucá-lo mais ainda. Darei a você uma sepultura de gelo outra vez. É isso que eu posso fazer por você, Yoga. Eu preciso ir salvar a Athena. O quê? Agora veja! Hércules Titânico! Eu tenho sido a pessoa mais próxima da Flare desde que éramos pequenos. E ela deve saber tudo a meu respeito. Você já pode retirar o Ken de fogo desta Fênix. O quê? Ressurja, Ave Fênix! Eu vi. Cólera do Dragão! Chorei. O Shiryu não é uma máquina bélica, mestre. Eu fico com medo que ele vá lutar em outras terras. Juntaremos o que resta do nosso cosmo para queimá-lo e poder elevá-lo até o meu sétimo sentido. Saori, permita que eu salve a Athena. O que é isso? Apesar do trabalho hercúleo na finalização das 1.218 tomadas do longa-metragem do onipotente deus Abel, o mestre Araki se encarregou da belíssima imagem-chave da sobrecapa, que teve o cenário delineado pelo próprio mestre Kurumada, também sobrecarregado com a publicação semanal da saga de Poseidon. Estampando todo o vigor e a vivacidade de Seiya, a sobrecapa exibe a beleza singela do traço do mestre Shingo Araki. Linhas que parecem revelar o garoto de sangue quente escondido no peito do artista, um prolífico autor de Gekigás na juventude, em Nagoya. A primeira das 14 sessões é a Starlight Gallery, constituída de 2 belos pôsteres de autoria de Masahiro Naoi, que a essa altura já havia caído nas graças dos espectadores do gênero shounen pela direção de animação de capítulos eletrizantes dos duelos sanguinolentos de Kenshiro com Salter e Raul, no épico marcial Hokuto no Ken, e também pelo magistral episódio 67 de Saint Seiya, Adeus ao meu mestre e aos meus amigos. O primeiro pôster, batizado de Athena e Seiya, mostra um cavaleiro de Pégaso confiante à frente da deusa. Remetendo-se ao prólogo do episódio 1, que apresenta de relance os cavaleiros destinados a se digladiar na Guerra Galáctica, o segundo pôster traz a grande reunião dos 10 Cavaleiros de Bronze. Nesse revival, os guerreiros não exibem mais o sorriso de autoconfiança e o espírito de luta violento e desafiador de outrora. Ao que parece, os cavaleiros retratados pelo Sr. Naoi já consagram suas vidas à proteção de Athena. Com 11 páginas totalmente coloridas, a segunda seção da publicação, intitulada de Cavaleiros, os mais fortes dos homens, consiste numa ficha ilustrada dos 5 Cavaleiros de Bronze. Assim como ocorreu no primeiro segmento do livro, as imagens exclusivas da segunda e da terceira sessões
também foram concebidas pelo Sr. Masahiro Naoi, que realizou um trabalho digno de elogios na composição da compleição, das poses e da fisionomia do grupo de Seiya. As 2 primeiras páginas da terceira parte do livro, intitulada Justiça, Amizade, Compacto das Melhores Cenas, se concentram nos duelos de Seiya com Shaina e Cassius na Grécia. Com uma ilustração magnífica, que reproduz com maestria a rivalidade à flor da pele entre os Cavaleiros de Bronze nos 6 primeiros episódios do seriado, as 2 páginas subsequentes retratam Seiya cercado pelos outros 9 contendores da Guerra Galáctica, uma composição de enredamento vista anteriormente em comics da Marvel. Focando as faces provocadoras dos Cavaleiros Negros e as partes da armadura dourada sob sua custódia, as páginas seguintes fazem uma introdução às lutas travadas no Vale da Morte. A próxima página dupla enfoca o duelo decisivo da turma de Seiya com Ikki, que se mostra acuado pela união do grupo. As 2 páginas posteriores retratam o aparecimento do despótico Arles. Além da figura perversa do novo mestre, as páginas trazem fragmentos da Batalha de Pégaso contra o gigantesco Dócrates. Em seguida, a seção destaca os embates com os Cavaleiros Sem Constelações, veiculando a imagem de um Seiya sorridente após recuperar a máscara da armadura de ouro na luta com Geist. A imagem-chave principal pode ser vista no episódio 19, mas está dividida em 2 cortes. Ocupando as 2 páginas, a próxima imagem se concentra na aparição dos Cavaleiros de Prata. A imponência e a coerção que os executores do santuário emanam foram habilmente retratados pelo Sr. Naoi, sobretudo na pose de Misty. Encerrando a sessão, as páginas seguintes são dedicadas à Epifania de Saori, exibida no episódio 25 do anime. A estupefação do quinteto de Seiya rouba a cena. As 2 páginas da sessão Informações Especiais sobre a Lenda dos Jovens Carmesins fazem uma rápida introdução ao longa-metragem, que estrearia pouco mais de 1 semana após o lançamento do livro. A partir das legendas das fotos, é possível inferir que as informações foram coletadas no período inicial da produção do filme, uma vez que a matéria fala do embate de Shiryu com Shao, uma reminiscência do roteiro original do Sr. Yoshiyuki Suga. Englobando as 6 páginas subsequentes, a próxima seção é constituída pelo conto Corrente Nebulosa, Laços entre Irmãos, uma história composta exclusivamente para o livro. Escrita pelo Sr. Takao Koyama e ilustrada pelo Sr. Nobuyoshi Sasakabe, a trama se passa entre a ressurreição de Ikki e o surgimento dos Cavaleiros de Prata. A fim de realçar a ameaça dos 4 príncipes das trevas, os vilões da história, o Sr. Koyama rompeu a cronologia das peripécias, revelando os nomes dos espúrios subordinados de Ikki e fazendo com que o Fênix Negro disparasse golpes à velocidade da luz. O fato é que, após a introdução dos Cavaleiros de Ouro e dos Guerreiros Deuses, que também disparavam golpes à velocidade da luz, os inimigos não chamariam a atenção dos leitores se continuassem inferiores aos Cavaleiros de Prata. Matizada de branco, preto e vermelho, a seção Conflitos Violentos, a história de todos os episódios, é o cerne do livro. Trata-se da sinopse dos primeiros 25 episódios do seriado. Como cada subtítulo é apresentado com imagens das cenas mais marcantes dos capítulos, a diversão dos leitores está garantida. A próxima matéria do livro é a apresentação completa do primeiro filme em fotolegenda. Totalmente coloridas, as 5 páginas que compõem esta seção não apenas oferecem a quadrinização das principais cenas do média-metragem, mas também fichas lacônicas dos vilões, o enredo e uma introdução às circunstâncias da produção do filme. O próximo segmento da publicação se concentra na trajetória das miniaturas da Bandai, que celebrava a marca de 5 milhões de bonecos vendidos, e na introdução a discografia da animação. O livro continua com a mesa redonda dos intérpretes dos 5 protagonistas, um descontraído bate-papo no qual os atores fazem revelações hilariantes dos bastidores da dublagem da série, e com fascinante cotejamento das tramas do mangá e do anime. Em virtude da falta de imagens-chave exclusivas dos mestres Araki e Himeno,
As 2 sessões seguintes representam o suprassumo, o creme de la creme do MOOC. A publicação dedicou 21 páginas às fichas de configuração dos personagens, alcunhadas de Character Setei em japonês. Delineadas em conjunto pelo mestre Shingo Araki e pela mestra Michi Himeno, estas fichas são o sopro de vida do anime, croquis referenciais para todos os personagens que aparecem na obra. A magia do character design está toda aqui. O outro ponto alto da publicação é a seção Registros Violentos, comentários sobre Seiya. Imperdível, ela reúne 22 depoimentos do staff e do elenco, incluindo comentários do mestre Kurumada, do mestre Shingo Araki, do maestro Yokoyama e também do diretor Masahiro Naoi, o animador incumbido de quase todas as imagens-chave deste livro. Para o deleite dos leitores, o livro ainda traz um dicionário com a terminologia da obra, a guerra de cartas dos fãs e a filmografia dos primeiros 25 episódios e do filme Eris, a Deusa Maligna. É desnecessário dizer que se trata de uma obra obrigatória para os entusiastas da produção.